Mediação tecnológica aqui, aula 12, começando juntinho com vocês, eu, professora Tabita, tá bom? Essa segura que é comigo, vamos lá? Então, na aula 12, nós vamos continuar falando aí de várias estratégias, de várias formas, né? Como nós estamos vindo apresentando para vocês, lá desde o histórico, desde os objetivos, das classificações, de formas de prestação, né, de serviços, de modelagem estrutural, espaço-tempo, sistematização, certo? Como escolher a área adequada, estar legalmente, né, ajustado para a implantação desse serviço, quais são os órgãos que eu preciso buscar alguma resposta, algum auxílio técnico, e nós vimos já muitas coisas. Nós estamos quase caminhando para finalizar essa unidade 2, então segura, vem comigo que a gente vai terminar aí com excelência, tudo bem? Então, aula 12.1, joga na telinha para mim, diretor. Pronto, e nessa aula nós vamos falar sobre o plantio. Lembram que na aula anterior, a penúltima aula, nós falamos sobre os arranjos, no sentido de que espécies... Deixa eu vir para cá. Que espécies eu poderia estar aproveitando, né, que já estavam ali existentes na minha área, dentro da minha propriedade, e como que eu iria fazer aí essa implementação, né, se era um sistema silvio-agrícola, então mantendo as espécies nativas, né, e aí ajustando e agregando as demais. E aí nessa aula a gente vai falar sobre esse espaçamento aqui, ó, espaçamento no plantio. É importante? Só vocês imaginarem o seguinte, mesmo na área rural ou na área urbana, certo? Cada local onde vive uma família, existe um enquadramento, existe uma área, uma delimitação. Por quê? Porque aquela família tem todo o direito naquele local de utilizar e planejar como que vai ser a estrutura da sua casa, né? Se vai ser mais lá no fundo, se vai ser no meio, se vai ser lá bem na frente, se vai pegar a lateral do terreno, o que vai ter de área, vai cobrir todo o solo, vai deixar uma parte para vegetação, como? Então, na propriedade rural é a mesma coisa. Você tem ali, quando você compra aquela área, você já vai pensando, determinando, planejando o que você vai trabalhar, como que você vai trabalhar. Ou às vezes você compra o terreno já aproveitando a existência de alguns ambientes, não é verdade? Já tem, o proprietário antigo já criava, já plantava, então eu vou ajustar. Não quero manter essa plantação, mas eu vou fazer, né, a recuperação, todo o tratamento daquele solo para fazer ali o novo plantio, né? Então, o espaçamento é muito importante, por quê? Porque eu estou falando isso humanamente falando, né? A pessoa ali, a família. Eu consigo planejar e projetar o que eu quero. Agora, quando a gente fala de plantio, espaçamento de plantio, eu estou falando de uma necessidade de um indivíduo, certo? Então, aquele indivíduo que vai estar sendo inserido naquele ambiente, ele tem as suas necessidades. Isso a gente viu lá na NBAZ do segundo ano. Ele também tem as suas necessidades, eles têm as suas adaptações, a gente falando aí das espécies nativas que já estarão presentes ali, que você não vai mexer, você vai manter, né? Mas essas espécies agrícolas, elas precisam ter o seu espaçamento. Então, há uma certa sistematização também dentro dos SAFs, dependendo do seu planejamento, do que você delimitou ali para o seu SAF. Se é um quintal agroflorestal, é diferente, né? Se é um sistema silvio-pastoril, também vai ser diferente. Então, cada um obedecendo aquilo que foi projetado dentro do seu planejamento. Tudo bem? E vamos falar também sobre a preparação do local do plantio.
Segura ali? Então, vamos lá. Pode abrir, diretor? Segura ali é ótimo, né? Plantio dos SAFs. Gente, a forma de implantação dos SAFs vai depender do estado da área selecionada, tá? Que pode ser uma gleba totalmente disponível ou outro onde alguma atividade está sendo desenvolvida. Lembra que eu dei o exemplo aqui bem no começo? Você comprou aquela propriedade e o antigo proprietário já tinha tanto pecuária, tanto criações, quanto fazia ali o plantio de algumas plantas, né? A parte agrícola. Só que pode ser que você não deseje manter aquele mesmo cultivo. Você quer fazer um outro tipo de, ou utilizar uma outra cultivar, que você viu, pesquisou, que ela tem muito mais adaptações, resistências, tolerâncias, que você acredita, né? E já dentro do seu planejamento, se você arquitetou isso, que vai ser muito mais eficiente e economicamente viável dentro da sua propriedade. Então, tudo bem. Tá? Então, os SAFs, eles podem servir a essas duas situações. Ou então, não, é uma área que não tem nada, né? Uma área que você comprou, que você vai ter que começar do zero. A gente teve uma aula, quem perdeu essa aula ou se distraiu na aula sobre implantação do SAF, volta lá, tá bom? Então, a gente já teve essa aula, já discutiu vários pontos de como fazer essa implantação e o que você precisa observar disso, né? Para isso, gente, você vai introduzir todos os componentes em áreas sem uso atual. Introduza todos os componentes em áreas sem uso atual, seja aquela gleba lá que não estava sendo utilizada para nada, né? Introduza componentes arbóreos em áreas agrícolas já estabelecidas. Então, preste atenção. Nas áreas que eu não tive, né, não tive uso, né? Então, eu vou introduzir os componentes respeitando, gente, uma coisa, respeitando aqueles períodos de desenvolvimento dos ciclos, tá? Vocês lembram lá que a gente falou do Taugia? Então, normalmente, numa área que você vai estar iniciando, vai introduzir, aí você entra com aquele sistema do Taugia para poder começar a ir agindo sobre esse solo, tipo assim, fazendo uma adaptação desse solo para que ele receba as outras espécies que tem um ciclo mais longo e quando elas iniciam o seu desenvolvimento ou continuam o seu desenvolvimento, essas vegetações que foram introduzidas antes pelo sistema Taugia já conseguiu estabilizar, vamos dizer, ou melhorar, né, as características desse solo, tudo bem? Agora, quando eu tenho já naquela propriedade, já tenho a agricultura, né? Aí você vai introduzir os componentes arbóreos, tá bom? Introduza componentes arbóreos e agrícolas em áreas já modificadas ou abandonadas. Então, aquelas áreas que foram danificadas, né? E que estão ali, a Deus dará agora. Aí você entra com o SAF de recuperação. Tá? Você vai entrar com o SAF de recuperação. Então, você vai introduzindo as espécies arbóreas. Professora, e se nessa capoeira já tiver alguma espécie, né, que eu tenho ali, alguns indivíduos juvenis, mas que eu sei que são de espécies arbóreas, aí pode manter ali, tá? Mas você pode também, de acordo com aquilo que você pesquisou, de acordo com aquilo que você definiu do seu SAF, se é um SAF comercial ou se é um SAF misto, então você tem pretensões de comercializar os produtos que vão estar sendo oriundos ali do seu SAF, você pode estar introduzindo outras espécies arbóreas que a longo prazo vão te dar um retorno de vários subprodutos ali, tá? Não só de madeira. Certo? Então, os SAFs, como vocês podem ver, eles podem estar sendo utilizados na implantação. Você pode implantar um SAF em áreas que nunca tinham sido usadas. Você pode implantar em áreas que eram de agricultura,
Então, você pode inserir os componentes arbóreos, né, acompanhando o desenvolvimento dessas espécies agrícolas, né, ajustando o que tiver que ser ajustado. Por isso precisa, a gente falou ali das complexidades de cada SAF, né? Então, quando você associa animais com a vegetação, tem suas complexidades. Quando você associa espécies arbóreas com espécies agrícolas, também tem as suas peculiaridades, as suas necessidades. Então, tudo isso precisa de bastante estudo para poder estar alcançando um resultado bem positivo, tá bom? E aí, ó, nessa imagem aqui é bem legal que vocês podem ver que a gente tem ali as espécies que vão servir como aquelas espécies de barreira natural, né, para afugentar. Normalmente elas são aquelas que vão afugentar alguns animais que podem vir a se tornar. Deixa eu passar uma aqui, canetinha. Então aqui, ó, era azul, hein? As espécies que vão estar afugentando. Está afugentando o quê? Alguns insetos que podem estar aqui, ó, agindo sobre a parte da agricultura, né? E também a gente tem aqui, né, todas as espécies arbóreas fazendo uma estrutura de controle para barrar o vento, para o vento não passar diretamente aqui e agir sobre essa parte das espécies agrícolas que podem, né? Então, dependendo do seu estágio de desenvolvimento, pode quebrar o galhozinho, né? O caule e aí danificar. Então, tem essa estrutura. Mesmo dentro dos SAFs, você tem essa estrutura, esses estudos para poder alocar cada espécie para prestar um serviço, prestar uma ação ecológica, né, dentro desse ambiente, tá? Caso as áreas elas estejam em uso, pode, não é que é de poder, é para podar. Pode ou desbaste espécies para privilegiar aquelas de maior interesse, tá certo? Você lembra lá dos SAFs que tem as espécies de carro-chefe, né? Aquelas espécies que vão inicialmente ou o ponto maior de comercialização, né? Ou de que você vai fazer mais uso, por exemplo, não, é café, aqui na minha propriedade é café. Não, é maracujá, eu não sei o que é aí na propriedade, o que vai ser definido. Mas aquelas espécies, aquelas carro-chefe, as demais que vão ser as prestadoras de serviços, tanto para o solo quanto para o equilíbrio do clima, né, microclima dentro dessa unidade produtiva, tá? Ambientalmente estabilizada, você pode fazer esse processo de desbaste para esse controle, né? Para manter aí a carro-chefe. Enriqueça o sistema com espécies adaptadas à região. É muito importante isso. Eu tenho espécies nativas, porém, o número de indivíduos dessa espécie ou o número de espécies nativas dentro daquela área que eu projetei para a introdução do meu SAF é muito pequena. Eu posso estar introduzindo mais? Pode, tá? Então aqui a gente tem um design bem interessante, tá? Com espécies aí frutíferas, né? Que vão atender, vamos dizer aqui nesse caso, seja a banana, o carro-chefe, mas aí o que vocês conseguem observar? Numa mesma linha produtiva, olha só que legal, numa mesma linha produtiva, eu tenho espécies arbóreas, estão vendo? Eu tenho eucalipto também, né? Cada uma delas vai me fornecer um produto, gente, isso que é rico no SAF. Cada uma delas vai me fornecer um produto. E esse produto, ainda eu posso ter beneficiamentos desse produto, processamentos nesse produto, que vão fazer um super diferencial para o mercado local ou externo aí que vocês projetarem o SAF de vocês. Tudo vai depender do empreendedorismo, né? Da visão empreendedorística, do seu, né?
a sua pegada ali na questão dessa identificação do seu SAF e na visualização, percepção do seu SAF por outros, né? Ali a gente tem ali, ó, parte da vegetação rasteira, né? Laranjas, frutas, banana, né? Então, vocês estão vendo que elas vão vindo intercaladas. A gente tem bananeiras em várias fileiras, que é o carro-chefe, tá? Vamos colocar aqui como um carro-chefe. Então, você tem, ó, o eucalipto, tem a espécie arbórea, tem a bananeira, tá vendo? E você pode respeitar, presta atenção, você vai respeitar o distanciamento, o espaçamento de cada um desses indivíduos, porque eles têm as suas necessidades nutricionais que eles vão estar extraindo do solo e tem o seu sistema radicular também em desenvolvimento e também não são iguais, né? Alguns vão ter um sistema radicular mais na parte superior, outros vão ter maior profundidade, né? Raiz pivotante e assim vai, tá bom? E também a gente pode esquecer, no caso das espécies arbóreas, o desenvolvimento exuberante dessa copa, tá bom? E aí, pensando nessa copa, você não pode ter muitos indivíduos nas mesmas fileiras. Você pode observar aqui, ó, tá? A gente tem aqui, ó, pula uma, pula duas fileiras, 3 fileiras, aí eu já tenho mais 2 indivíduos aqui, ó. Tá vendo que a distribuição das espécies arbóreas, elas, né, temos os pinos ali também, elas não são muito, né, quantitativamente em cada fileira, mas elas estão presentes em lugares também estratégicos para poder fazer uma área de sombreamento, né, para as espécies ali agrícolas, tá bom? E assim nós prosseguimos aí nesse design do nosso SAF. Desbaste é uma prática de arrancar as plantas numa cultura cuja brotação se fez muito cerrada, tá? Então, em algumas situações, você pode recorrer a esse desbaste para tentar ali harmonizar, né, ou equilibrar ali o seu SAF. Tudo bem? Espaçamentos nos cultivos. Então, vamos lá. Os espaçamentos, eles devem ser considerados, os espaçamentos nos cultivos, eles devem ser considerados dentro e entre os cultivos, a depender do que? Do modelo escolhido dos seus SAFs. Da arquitetura das árvores e também da interação entre os seus componentes. Ok, vamos lá. Então, venham para cá. Pode colocar aqui. Isso, diretor. Vou ficar bem aqui, ó. Aqui vocês vão ficar observando essa imagem, tá bom? E aqui é bem legal a gente observar a parte do solo, tá vendo que ele tá bem coberto. E aí nos SAFs isso acontece muito, você vai utilizar aí essa vegetação, você não vai ficar como no sistema, na agricultura tradicional, né? É uma forma de você utilizar aquilo que vai estar aqui presente, desde galhos, desde folhas, mantendo sobre esse solo para evitar, né? Como na floresta a gente não tem nada que vai ficar limpando, tirando, mas a gente vai sempre estar fazendo esse controle, sempre observando, né? Se tem alguma coisa que a gente precise e necessite intervir, tá? Mas a gente está falando aqui de espaçamento, ó, dentro, tá? E entre os cultivos. Então, dentro das linhas de produção, como a gente falou, a gente vai fazer aquelas intercalagens, né? Ou seja, espécies arbóreas, espécies frutíferas, espécies agrícolas, né? Arbustivas, enfim. Esses ajustes todos pensando aí nessa dinâmica, na dinâmica deste indivíduo, com quem? Com o solo, a ação, a interação das raízes desse indivíduo com os micro-organismos ali presentes
E esses micro-organismos, eles precisam ter um ambiente adequado para quê, professora? Para metabolizar tudo que eles precisam, as reações químicas que vão estar ocorrendo, tá? O espaço, o ar atmosférico, o ar circundante, a umidade do ar dentro deste ambiente de SAF. Ele é diferente do que o ambiente externo. Ah, mas esse aqui é um ambiente alterado, porque eu implementei, eu trouxe algumas espécies para cá, beleza. Mas nesse ambiente modificado, né, manipulado aí pelo homem, porque você vai estar inserindo essas espécies, mas você não pode esquecer que esse SAF, ele não vai ser igual. Ele vai buscar uma proximidade maior do ambiente de floresta do que nos sistemas tradicionais, tá bom? Então, por isso que a gente vai ter essa presença e esse respeito entre cada organismo, mesmo aqueles que você não está vendo, aqueles que estão no solo, no caule daquele vegetal, que vão estar acompanhando o desenvolvimento também desse vegetal. E muitas vezes vão estar servindo de abrigo para diversos animais, de mamíferos também, de aves, enfim, gente, o SAF é um ambiente muito legal e realmente é um ambiente em que você vai ver todas essas interações. Então, a partir do modelo que eu escolhi do meu SAF, se é um SAF silvio-agrícola, silvio-pastoril ou agro-silvio-pastoril, ou é um quintal agroflorestal, ou é um pomar agroflorestal, dependendo da minha escolha, e como que vai ser o SAF em relação aos demais. Ah, é um SAF de serviço. Ah, não, é um SAF de só da segurança alimentar. Ah, não, é um SAF comercial. Ou eu vou ajustar os dois, né? Então, dependendo desse modelo que eu escolhi, aí eu vou ter uma arquitetura. Eu vou ter toda uma estratificação que no início desse desenvolvimento desse SAF, ele vai vai lembrar muito a parte inicial do sistema tradicional, né? Porque tá tudo ali se desenvolvendo, se acompanhando. Isso quando você começa do zero, tá? Não tinha nada naquela área. Mas, professor, se for um sistema de capoeira e eu quiser fazer um SAF ali de recuperação, eu já tenho algumas espécies, beleza? Então, essas espécies que você vê que dá para manter, você vai manter e vai inserindo as demais ali, fazendo os plantios, respeitando os espaçamentos, tá, desta vegetação. Tudo bem? Então, você vai ter uma arquitetura diferenciada dessas espécies arbóreas e também da interação entre os componentes. Aí a gente já falou bastante, né, sobre a interação desses indivíduos com os demais indivíduos da flora, então vegetação com vegetação, espécies com espécies, e desses indivíduos com os micro-organismos e os outros animais que vão estar interagindo aqui. Cada um deles, galera, cada um deles tem um papel ecológico. Professora, dentro de um SAF eu também consigo ter uma cadeia alimentar? Claro. Óbvio. A gente vai ter tudo aquilo que a gente tem ali na floresta, a gente vai ter aqui também. Então, a gente vai ter os insetos, nós vamos ter, dentro da cadeia alimentar, né, vocês têm os produtores, os consumidores de primeira, segunda, terceira ordem, não é? Pois é. E aí a gente tem as aves, né, aqueles que têm a capacidade de voo, então eles vão estar servindo, os morcegos também voam, mas não são aves, né? Eles também vão estar visitando, interagindo com esse ambiente e participando ativamente de todo o processo, polinização, né? Você lembra que o professor Jefferson falou que quando você tiver a implantação de um SAF, independente de qual modelo que você escolheu, você pode ter ali próximo, por exemplo, eu também trabalho com apicultura, e você sabe, você viu lá no segundo ano, que a apicultura, você precisa disponibilizar água de qualidade,
não é verdade? Além dessas abelhas, né? Entra dentro da pecuária, ou seja, entra dentro das criações, eu também crio cabras, sei lá, tá? Então, esses animais vão estar convivendo numa área próxima ao meu SAF. Então, você também tem que pensar nessas interações, tá? Dos componentes desses demais ambientes. Ah, professora, mas ele não está aqui inserido especificamente, porque o meu SAF aqui é um SAF silvia-agrícola. E aí a minha criação está separada, né? Então, essas interações também precisam ser pensadas no distanciamento, nas peculiaridades que cada um desses serviços que você vai ter que estar acompanhando, número de pessoas, né? Um orçamento bem ajustado, bem planejado, projetado para atender isso. Isso se você tiver essa situação que eu estou desenhando aqui para você, tá bom? Pode abrir, diretor? Então, aqui a gente tem uma visualização bem interessante, tá? De linhas de produção. E aí, no caso aqui, o carro-chefe, a banana, né? A bananeira, tá? Aí a gente tem aqui, ó, o espaço, né? Esse espaçamento entre as linhas de produção, tá? Entre as linhas de produção, tá vendo? Então, você tem um espaço entre elas, uma área que você precisa, obviamente, ter para poder se deslocar, no caso das bananas, para fazer a colheita, então tem que ter um maquináriozinho interessante para poder você tirar esses cachos, que dá trabalho e pesa, né? Aí dependendo da sua escolha, você vai ter ali aqueles ganchos, né? Que a gente já viu ali também no segundo ano. Tá? Mas o que a gente chama a atenção aqui para vocês? É a questão, tá? De que no local você também pode ter um ajuste, um cuidado, um olhar para essa vegetação. Aqui tá pouco coberto, mas nos SAFs mesmo é uma imagem mostrando como é que seria esses espaçamentos, né? Mas nos SAFs você tem toda essa cobertura, todo esse solo aqui coberto, protegido, tá bom? Isso quando o SAF já está lá mais avançado, né? Realmente no início você vai ter essa descoberta aqui, mas depois você vai tendo aí o desenvolvimento e aí as coberturas, as folhas, e vai utilizar os próprios insumos desse ambiente para poder fazer o cuidado com ele, tanto com o solo quanto com os demais interações entre os outros indivíduos. Na parte aqui de trás, você também consegue observar a manutenção dessa vegetação, tá? Que vai proteger essas espécies que estão ali no início do seu desenvolvimento, né? Vão fazer uma barreira ali de proteção, mas nessa barreira ou nesse ambiente você pode encontrar alguns organismos curiosos que vão ser atraídos. Aqui a gente tem a banana, né? Mas podia ser, sei lá, maracujá. Então, algumas espécies, quando estão aí nessa parte de floração, né, elas têm a emissão de substâncias químicas que são perceptíveis aí em alguns insetos, né? Aí pode aparecer algum roedor também, algum animal aí curioso. Dependendo da proximidade da mata, até os tatus eles gostam de fazer visitação nesses ambientes, né? Tatu e tamanduá, eu queria falar tamanduá. Também, dependendo do nível de preservação e proximidade da área da mata preservada, você também pode ter essas visitas. E é bem interessante também, porque naturalmente eles vão fazer ali o controle, né, da população, por exemplo, de formigas, né, de cupins, tá? Porque devido a essa proximidade, isso pode vir a acontecer também. E da susceptibilidade desses indivíduos que estão sendo inseridos ou que já estavam presentes. Os que estavam presentes não vão ter problema, né? Que já estão bem ajustados, adaptados. Mas aqueles que você vai estar inserindo, a agricultura principalmente, você pode ter aí, então essa visitação é bem interessante também, tá? Espaçamento entre as árvores. No caso de plantações de árvores madeiráveis,
o objetivo é uma boa formação do fuste, que é a parte do tronco que vai da base até o início da copa da árvore, tá? Então, você precisa ter aí, lembrar que como que é esse indivíduo dessa espécie que eu selecionei para dentro do meu SAF, como é o fuste dela, como é o crescimento, né, desse vegetal, qual é a largura desse tronco, né, como é a cobertura aérea que esse vegetal, que essa espécie arbórea vai estar ocupando dentro da minha linha, dentro do meu sistema ali do SAF que eu implantei, tá? Como a gente falou, vocês lembram lá na imagem que eu coloquei lá no começo. Vocês viram que tinha um distanciamento de 3 linhas de produção para uma outra linha com espécies arbóreas, de maior porte, né? Tudo bem? É preciso estabelecer um número maior de árvores com a intenção de realizar uma boa seleção das melhores por meio do desbaste, tá bom? Então, é preciso estabelecer um número... Aqui. Um número maior de árvores com que? Intenção de você realizar essa seleção, realizar uma outra seleção para as melhores, das melhores por meio do desbaste. Então, quanto maior eu tiver, quanto maior números de indivíduos daquela espécie, eu vou conseguir fazer esses ajustes para os desbastes estarem acontecendo de forma a manutenção desse ambiente. No SAF, gente, o desbaste das espécies perenes, ele deve ser conduzido precocemente para atingir aí uma densidade, tá? Atingir uma densidade próxima da desejada do final do ciclo do sistema. Então, eu vou inserir no meu SAF um número maior de indivíduos da espécie de arbóreas, para que quando eu esteja realizando esse desbaste, eu tenha aí esse equilíbrio e quando chegue no final, né, no clímax, você lembrou, né, no SAF, deixa eu vir para cá, para lembrar esse conceito que você já viu, tá? No SAF, professor, eu também tenho, né, como na floresta, eu também tenho um clímax. O que é? Vamos lembrar? O clímax é aquele estágio em que eu cheguei, para de desenvolver, não, mas eu cheguei num boom desse crescimento, num boom desse desenvolvimento. Então, é um SAF que está bem amadurecido, vamos usar assim a expressão, tá? Bem amadurecido. Mesmo nos SAFs mais amadurecidos que eu acompanhei, eu posso ter aí a troca, a substituição de alguma espécie de frutífera ou alguma das espécies agrícolas e inserir outras? Pode, tá? Mesmo assim, você pode ter tudo isso. Até porque, em relação ao solo, você vai ter um solo mais estabilizado, né? Com menos deficiências ou menos ajustes aí possíveis para você fazer. Mas aí, se precisar ou essa espécie tiver um pouco mais de delicadeza no seu manejo, né? Aí você pode fazer ali o tratamento no indivíduo ali na cova, né? Onde você inseriu ela, tá bom? Não tem problema também não. Então aí nos SAFs, desbastes das espécies perenes deve ser conduzido precocemente para atingir a densidade próxima da desejada até o final do ciclo do seu sistema. Já que o crescimento inicial é mais rápido, depois elas vão estabilizando, é igual, gente, um bebezinho, né, a criança. Vai desenvolvendo, menino, como tu cresceu, rapidinho, depois estabiliza, né? Não para de crescer, mas estabiliza, tá bom? Muito milimetricamente aí vai ter esse desenvolvimento. Aí chega uma parte que a gente parece que vai diminuindo, mas não é porque os nossos troncos, tudo vão sendo desgastados e a gente vai perdendo um pouquinho a estatura, tá? Então vamos lá, pode abrir, diretor.
O espaçamento para espécies agrícolas. Muito bem. Então, até a lâmina anterior, a gente falou muito do cuidado dentro do meu SAF para as espécies arbóreas. Tudo bem? Então, os ajustes de distanciamento, os desbates que precisam acontecer, a quantidade de número de indivíduos, né? Para que eu consiga fazer esse controle e esse estabelecimento do equilíbrio desse SAF, das minhas espécies que tem um desenvolvimento mais demorado, inicialmente um pouco mais acentuado, e depois vai se estabilizando até chegar no meu clímax, né? Clímax, que é aquela vegetação que vai ter a copa bem distante do solo e com uma exuberância, dependendo do tipo de espécie arbórea que você colocou, vai ter uma copa bem abrangente, bem larga, né? E não esqueça que o sistema radicular vai acompanhando esse desenvolvimento. Então, toda aquela área ali da copa, todo aquele design vai estar também respeitando aquela necessidade nutricional, dos cuidados para aquele indivíduo, tá? Muito bem, agora nas espécies agrícolas. As espécies agrícolas, culturas anuais e semiperenes, devem ser plantadas com o seu respectivo espaçamento. Respeitei o distanciamento das espécies arbóreas, tá? E eu também tenho que ter esses espaçamentos bem delimitados para minhas espécies agrícolas. Recomendado para o plantio em monocultivos. Olha aqui. Então, como é que eu vou me padronizar, professora? E aqui, você, agricultor, você já tem uma noção, né? Então, você vai respeitar aquelas mesmas padronizações de espaçamento, distanciamento, que você tinha lá o olhar para a monocultura, né? Por que esse cuidado? Porque existem, mesmo nesse sistema, a gente precisa, que a gente está falando aqui no SAF de produtivo, né? Então, precisa dessas orientações técnicas, tá? Precisa dessas orientações técnicas. O que vai fugir um pouquinho mais ali para os quintais agroflorestais não precisam ter toda essa peculiaridade, não, né? É bem uma coisa bem mais... por isso que fala quintal, né? Uma coisa mais natural ali, tá bom? Porque não é um ambiente produtivo, é um ambiente para alimentar a família, né? Enfim, tá? Não que você não possa fazer uso de alguns dos produtos da origem daquele local para a sua economia, ajudar na sua economia, tá? Mas então, a gente tem aqui, ó, esses distanciamentos, tá? Entre os indivíduos. Aqui a gente tem aqui o quadradinho que se representa a banana, né? A banana aí, entre distanciamento de 10 metros, a pupunha de 12 metros, né? E o cupuaçu não, o abacaxi, né? Nossa, agora o abacaxi ali, ó, de 5 metros, tá? De distanciamento. Então, cada uma dessas espécies agrícolas vai estar respeitando, e o cupuaçu, aqui, ó, 17 metros, tá vendo que tem duas... Eita! Você tem duas linhas de produção. Nossa, perdão, gente, deu uma... Deixa eu beber uma água aqui. Segura aí. Caramba. Pronto, vamos segurar aqui. Vamos seguir, diretor. Vamos seguir. Ok. Então, esses distanciamentos para cada espécie agrícola, ela vai estar sob orientação daquela parte técnica ali que você tinha na agricultura tradicional. Tudo bem? Preparação do local de plantio. A limpeza dessa área, né? Para a implantação dos SAFs, não é recomendável a utilização de áreas novas que necessitem de derrubada e queimada da vegetação original. Não é o princípio dos SAFs, né? É importante que sejam utilizadas as áreas disponíveis de capoeiras jovens, usadas como pastagens ou para a produção de cultivos anuais, e também as abandonadas ou em pousio.
Então, o SAF ele tem que ser pensado nessa questão. Lembra nossos três... Lembra dos três pilares, né? Ecológico, econômico e social. Então, o ecológico tem muito peso dentro do SAF. Você lembra da classificação do ILPF? Se for um sistema agro-silvopastoril, mas que não tiver o processo de conservação, manutenção ali de determinadas áreas, não é classificado como ILPF, né? Então, tem que estar sempre alinhado e ajustado a essas questões de recuperação, porque é o objetivo do SAF, tá bom? Área de capoeira jovem, deve ser feita a eliminação seletiva da vegetação, objetivando o enriquecimento com as espécies previamente definidas para os SAFs. Após as capinas da vegetação rasteira, se for o caso, o ideal é então retirar a parte da vegetação arbórea de menos porte ou de menor porte ou não desejável, ficando apenas aquelas plantas selecionadas para o sombreamento das mudas a serem plantadas. Lembra daquela quantidade a mais, né? Aqui. Áreas recém-usadas como pastagens ou para a produção de cultivos anuais. Nesses casos, a limpeza da área vai depender da sua condição, podendo aí variar da simples roçagem até o manejo da vegetação secundária, tá? É necessário, então, fazer o controle de plantas que não sejam adequadas para esse sistema. Se não forem, aí precisa fazer os desbates e você vai fazer retirada. Áreas alteradas, abandonadas e degradadas. Tudo bem, galera? Então, essa é a nossa finalização da nossa aula e a gente vai voltar aí para a gente fazer a nossa revisão, tudo bem? Eu te espero lá. Tchau, tchau.